E eu passei processo, eu falo assim, falar do meu pai é muito bom, muito bom, muito bom, porque meu pai me ensinou a ser homem. Me ensinou a ser homem. Meu pai e minha mãe são primos, né? Minha mãe nasceu em março, meu pai nasceu em abril. Tem a mesma idade. E meu pai, desde pequeno, tinha contato com a minha mãe, então eles começaram a namorar com 17 anos de idade. E com 21 veio eu. Mas só que a minha avó, por parte de mãe, não queria que meu pai me assumisse, meu pai sempre quis me assumir. Meu pai chegou a apanhar só pelo fato que ele queria me assumir. Então eu vim conhecer meu pai e tinha 9 meses de idade. Meu pai foi me ver pela primeira vez com 9 meses. Não porque ele não quis, porque não deixaram. Não deixaram. Então meu pai me assumiu. Então teve aquele choque por ausência e tudo mais. Pai, filho, aquele negócio. Então eu cresci sempre querendo chamar a atenção do meu pai. Tô aqui, pai. Tô aqui, pai. Andar igual ele, cortar o cabelo igual, fazer igual, falar igual. Tudo igual ao meu pai. Caraca. E o tempo passou. E meu pai sempre foi um pai muito rígido, muito bravão. Ele sempre me amou. Sempre foi um pai incrível. Eu vi meu pai trabalhar em 3 empregos para colocar comida dentro de casa. Meu pai veio revirar lixo para levar para casa. Meu pai deixa passar noites em claro. Meu pai ir trabalhar e na empresa dar comida e ele colocar a mistura no papel e trazer para dentro de casa. Falar assim, ó, tô trazendo a mistura. Eu não comi, mas tô trazendo para vocês. Então eu sei o que é ser ter um homem dentro de casa. Meu pai foi um homem. Então eu cresci com isso, com meu pai dessa forma. Então quando a gente começou a se aproximar foi quando o Caleb nasceu. Meu pai estava lá comigo, meu pai foi ver meu filho, meu primeiro filho, meu primogênito. E aí a gente começou a se aproximar mais, brincar mais, curtir mais, zoar mais. Meu pai me ver pregar e tudo mais. Cara, é muito louco isso. Desculpa te cortar. Sim, sim. Não perde seu raciocínio. Uhum. Parece que quando a gente se torna pai, o laço com os nossos pais parece que se aproximam, né? Se aproxima mais. Quando eu tive a minha filha foi a mesma coisa. Eu me aproximei muito dos meus pais, principalmente do meu pai e minha mãe. A gente nunca teve esse distanciamento, mas eu e o meu pai sempre foi muito presente, sempre cuidou de mim, nunca deixou faltar nada. Meu pai é um exemplo pra mim. Só que meu pai era muito durão, muito muito militarzão, E aí eu tinha meio que receio de brincar com ele, de estar perto, de abraçar ele na dele, na minha, tipo, aquele medo. E quando eu tive a minha filha, essa proximidade com meu pai... É incrível. Parece que, tipo assim, quando ela nasceu, eu olhei pro meu pai e falei, caraca, é isso que é ser pai, sabe? É muito louco isso. E eu vivenciei essa situação com meu pai. E aí, meu pai próximo, a gente tudo, então eu falei, pô, agora... Foi a melhor fase com ele? Melhor fase. Sempre foi bom com meu pai, mas assim, aquela frase de eu poder compartilhar o que ele era. Pô, agora eu sou pai, então vou poder ser igual meu pai, fazer igual meu pai faz, cuidar como meu pai cuida. Mas só que o ano passado veio uma situação muito, muito louca, cara. Muito louca mesmo. Porque meu pai minha mãe ficou com Covid e foi internada na UTI. Então meu pai ficou super abalado. Porque é tipo, não é 30 dias juntos. É 30 e poucos anos juntos, Sim. né? E meu pai muito abalado com toda a situação. E fui pregar num projeto Meninas com Propósito. Pô, eu sei qual que é isso. Isso, da Mari. Fui pregar no projeto delas. E no mesmo sábado que eu fui pregar, eu tinha que ir pro... Como chama? No mesmo sábado que eu fui pregar, eu ia buscar minha mãe na UTI. E eu fui ali tudo, pra buscar minha mãe. Quando eu voltei, deixei minha mãe em casa, meu pai tava lá. Aconteceu uma situação entre meu pai e minha irmã. Aí meu pai falou assim, Diego, eu vou ter que descer pra praia, que nós temos um apartamento na praia. Vou ter que descer pra praia. Você me leva até a rodoviária? Eu falei, não, levo o senhor, pai. Levo, porque eu trabalhava à noite, estava à noite nessa semana. E fui levar meu pai na rodoviária, ele olhou pro ônibus, aí olhou pra mim e falou assim, eu não vou no ônibus não. Deixa eu dirigir no seu carro, desce comigo pra praia. Eu falei, tá bom, pai, dá tempo de eu descer com o senhor subir. Mas uma semana antes, meu pai tinha pedido, eu não sei fazer esboço. Eu não sei fazer esboço bíblico, não sei. Então, a maioria das coisas eu gravo muito aqui na cabeça, eu tenho mais facilidade de gravar aqui do que escrever. E tem uma bíblia que eu deixei com meu pai, e a única bíblia que eu tinha rabiscado algumas coisinhas. E aí, nessa semana, meu pai falou assim, eu peguei sua bíblia e vi uma coisa que estava marcado. Eu falei, o quê? Ele falou, me explica. Eu falei, explicar o quê, pai? Ele falou, me explica Isaías 38. Que fala, arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverá. Aí eu falei, pai, o texto é isso, isso e isso. Deus falou que ele vai morrer, mas ele ora, Deus muda a situação. Passa-se mais algum tempo, Deus vai e fala, muda o decreto, ele não morre. Tá bom, obrigado, filho. Aí desci com meu pai pra praia, numa quarta-feira.
Falei, pai, eu vou descer com o senhor, tô descendo. Ele foi dirigindo, eu falei, deixa eu dirigir, pai. Ele falou, não, deixa eu dirigir. Ele foi conversando comigo, filho, cuida da sua mãe. Filho, agora você é o homem da casa. O pai tem orgulho de você. E eu achando estranho, falei, mano, esse negão tá meio 13, não tô entendendo. Não é dele fazer. Não é dele ficar me elogiando. Aí ele falou, filho, o pai vai descer, mas não esquece do pai aqui não. Não deixa o pai aqui não. Falei, não, sim senhor, pai, tô descendo com o senhor. Falei, pai, fica com o meu cartão, que amanhã eu deposito o dinheiro, o senhor compra as coisas que o senhor precisa. Sexta-feira vem te buscar. Falou, não, tá bom. Aí ele falou, não, falei assim, não vou ficar com o seu cartão, não. Falei, pai, a Bíblia diz, aquele pois que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então não me deixa pecar, não. Ele falou, não, pra você não pecar, eu vou ficar com o seu cartão. Aí eu deixei o cartão com ele e subi. Aí ele falou assim, antes de subir, ele falou assim, filho, sabe quando a pessoa fala assim, vai, mas você não quer que ela vá? Eu tô sentindo essa mesma sensação. Eu sinto as pessoas olhando estranho pra mim. Eu falei, sério, pai? Eu falei, pai, é normal. É comum acontecer isso porque Jó 19 diz, Jó dizendo, os meus parentes se esqueceram de mim. Vim ser estrangeiro aos seus olhos. Até os domésticos da minha casa me reputam como um estranho. Os meus ossos se apegaram à minha pele, ao meu osso. Aí ao ponto dele dizer, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Então eu falei isso pro meu pai falou assim, obrigado. Eu subi, trabalhei das 9h40 às 5 da manhã, da quinta-feira. Fui pra casa, descansei e fiquei mandando mensagem das 7 da manhã até o horário de eu ir pro trabalho. Às 9h40 da quinta-feira da noite. Nada do meu pai responder. Aí eu fui descansar, a hora da minha janta na empresa era 1h da madrugada. Aí não fui jantar, mas deitei no vestiário para descansar. Aí quando eu deitei, deu 1h da manhã, o celular toca. Diego, seu pai acabou de morrer. E nessa que veio a notícia que meu pai tinha acabado de morrer, eu saí correndo. Eu tenho um carrinho simples, palio. Saí correndo de Santo André à Praia Grande. Fiz em 40 minutos. Corri demais. Demais. Eu não tomei multa até agora, eu não sei o porquê, mas corri muito. E quando eu cheguei lá, a polícia estava lá na frente do apartamento, tudo mais. Aí quando eu cheguei, o delegado olhou e disse, você é o Diego Maciel? Eu achei estranho, eu falei assim, mas eu nunca preguei aqui na praia pra alguém saber meu nome. Ele falou, sou eu mesmo. Ele falou assim, então a Bíblia que tá do lado do corpo é sua? Do corpo do seu pai é sua? Aí eu falei, é que seu pai caiu do 3º andar e o apartamento tá incendiado. Aí eu parei, olhei, eu falei, posso ver o corpo? Aí o delegado falou assim, não pode, você não tá bem. Eu falei, moço, eu saí do meu serviço de Santo André pra cá, dirigindo sozinho. Você acha que eu não tô bem pra ver o corpo do meu pai? Eu tenho 29 anos de idade. Foi a primeira vez que eu vi meu pai sangrando. 2 coisas que eu nunca vi do meu pai, ele em vida. Nunca vi o corpo do meu pai, ele nu, que é um respeito que eu sempre tive. E nunca vi sangue do meu pai. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida o sangue do meu pai. Então eu vi o corpo, aí veio a X da questão. Eu acho que quem está acompanhando a gente desde o começo vai ter na memória quando eu disse que a irmã Maria disse que meu pai seria pastor. Mas meu pai morreu, não virou pastor. Nem cooperador, nem diácono, nem presbítero, nem nada. Aí eu olhei pro corpo e falei, Deus, sua palavra não diz? A palavra que sai da sua boca vai e faz aquilo que lhe apraz e não torna para ti vazia? Por que meu pai morreu e não virou aquilo que o senhor falou? Aí Deus falou bem claro comigo. Vai ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia para ler, o texto que saiu foi quando Deus disse, e Davi perto de dormir com seus pais. Disse o Senhor a Davi, disse Davi a Salomão, seja homem. Aí eu questionei, falei, não é o suficiente. Aí o Senhor disse ao meu coração, vai ler a Bíblia. Aí eu lembrei quando o Senhor deu a planta do templo para Davi. Mas quem construiu o templo foi o filho Salomão. Aí Deus me disse, a promessa eu fiz pro seu pai. Mas quem vai viver essa promessa é você. Uou. Então eu parei e eu falei, não, mas não é o suficiente isso, Deus. Aí Deus me disse, eu prometi para Abraão, Abraão morreu e não viu a terra. Isaac morreu também, prometi, não viu a terra. Jacó prometi também, não viu a terra. José prometi também, não viu a terra. Moisés prometi também, não viu a terra. Juízes passaram, Ruth casou com Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, de Salomão veio os reis, dos reis os profetas. Isaías diz, o menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, o nome dele é maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. É aquele que Mateus escreve, que é Emmanuel, Deus conosco. Aquele mesmo que escreveu em João 11:26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E aí eu vi isso e eu questionei ainda. Eu falei, cara, por quê? Aí Deus me disse, mas o Senhor disse que meu pai seria salvo, o Senhor ia salvar minha família por intermédio da minha vida. Aí o Senhor falou, vai ler a Bíblia. Aí eu abri na passagem da cruz. Aí quando eu abri na passagem da cruz, o Senhor me disse, quem está na cruz com Cristo? 2 ladrão. Um não creu, mas o outro acredita. Aí o Senhor me disse, o que acreditou? Foi batizado nas águas? Expulsou o demônio? Curou alguém? Pregou para a multidão? Mas onde ele está? Eu falei, Senhor, está no paraíso. Aí quando Deus respondeu isso, aí eu fui pregar no setor 4. No congresso de adolescentes, na liderança o Marcos Marinheiro e o Douglas Lima. E eu acabei de pregar sobre a viúva de Naim. Aí quando eu acabei de pregar, o pastor, na época, o pastor Daniel, disse, antes de 1 milésimo de segundo, Deus coloca a eternidade. Não carregue esse peso sobre você. Caramba. Aí ele disse, conheci um homem que seu filho fez a mesma coisa. E Deus mostrou o filho dele na glória. Aí o pastor Daniel veio e me deu um abraço. Aí uma irmã, passando uma semana, uma irmã da congregação cristã, disse, Diego, antes que o corpo batesse no chão, tá? Deus tem o poder de vir arrancar a alma e levar para a glória e só deixar o corpo bater. Fique em paz. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Então, assim, falar do meu pai é falar de um cara incrível. E uma mensagem que hoje em dia Deus tem falado para pregar muito sobre Josué. Quando Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto. Eu serei contigo como fui com Moisés. E uma das indagações que eu mais tive na vida foi, pai, meu pai morreu. Agora eu tenho que cuidar da minha mãe, das minhas irmãs, da casa, de tudo. Como que eu faço? Então eu entendo o que está escrito em Josué 3:7. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Aí depois Josué 4:14. E o Senhor engrandeceu a Josué. É uma diferença. Vou engrandecer e engrandeceu. Então é mais ou menos Deus dizendo, quando Deus dá responsabilidade pra gente assumir um papel de quem é uma referência pra gente, há medo, há trauma, há frustração. Mas é o próprio Deus que capacita e diz, esforça-te, tem de bom ânimo. E é interessante que Deus fala 3 vezes. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Ele dá 3 direcionamentos. Não te aparte da palavra. Procura seguir o que está dentro da palavra, meus mandamentos. E aonde você colocar a planta do pé, eu te darei. Então Deus é mais ou menos Deus dizendo para alguém, fica na minha palavra, segue a minha orientação e não tenha medo de colocar o pé. Porque você só vai conquistar se você seguir minha palavra, ser obediente e colocar o pé onde eu falei. Eu vou falar o que aqui, mano? Então é basicamente isso. Então assim, falar do meu pai... Falar do meu pai é incrível, que cara. maturidade ouvir você falando assim. Falar que imagina que deve ter sido uma dor terrível. E é uma dor que ainda eu passo, porque eu sei o que eu passo quando eu tô no púlpito. Porque eu só vou pregar, eu lembro dele. Se eu falo alguma coisa, eu lembro dele. Eu lembro, como eu disse, a minha educação foi aquela de educação antiga, bença mãe, bença pai. Então, toda vez que eu ia pregar, eu mandava mensagem pro meu pai e minha mãe. Mãe, tô indo pregar. Aí meu pai falava, que Deus te abençoe, meu filho. E meu pai sempre foi exigente com uma coisa comigo. Se você for pregar, meu pai não era pregador, mas ele falava, se você for pregar, não fica com papagaiada. Ele era bem claro, sem papagaiada lá. For pregar, prega a palavra. Somente a palavra. Se eu for te ouvir pregar e você ficar com papagaiada, chega em casa eu te bato. Ela vai bater eu em mim, pai? Você pode estar com 30 anos nas costas. Eu quebro você no pau. Eu falei, então, irmão... Então é poucas. Meu pai era poucas ideias e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Por isso que você tá assim hoje, né? Ele te formou, né? Te ensinou. Isso. Eu tô em fase de formação. Erro muito, falho muito.
Bato muito a cabeça. É que é novo pra caramba, né? 29 Isso, anos. é. Pô, a bagagem parece um cara de 60 anos. É, e